Você está no canal Flávio Nascimento 36 e hoje uma entrevista muito bacana no nosso quadro Contando a História com a missionária Patrícia. Ela tem uma história maravilhosa, né? Foi curada de câncer, mulher de fé, de fibra, e eu quero compartilhar essa história com vocês. Mas antes de compartilhar essa história, eu convido você a se inscrever no canal. É simples, rápido e fácil, não te cobra nada, você não precisa preencher nada. Tem vermelho aí, palavra inscreva-se, clica no inscreva-se, vai aparecer um sininho, ativa o sininho e todas as notificações do canal vai chegar até você. Deixa nos comentários aí o que você achou, vamos interagir aí, né, pessoal? Que Deus abençoe você desde já. Fica até o final conosco aí. Patrícia, muito obrigado aí pela oportunidade que você está nos dando aí de contar a sua história e seja bem-vinda aí no canal. Obrigada, Flávio. É um prazer estar com você, também com o pessoal que está aí assistindo. E curtam lá, né? Dá um like lá, joinha lá no canal do Flávio, tá bom? Então, Patrícia, começando aqui, fala um pouco, né, de onde você veio, como foi sua infância. Vamos começar por aí. Tá bom. Eu sou mineira de Belo Horizonte e já tem 48 anos que eu sou mineira. Sou da família tradicional mineira também. Meu pai é o Carlos Fontes, minha mãe é Floripes Fontes. Minha mãe é baiana, mas já tem tantos anos aqui que a gente fala que ela é baianeira já, né? Já come tá em casa, né? pãozinho de queijo, e enfim. Nasci aqui em Belo Horizonte mesmo, nasci no Hospital Militar e fui criada na igreja evangélica desde pequena. Eu tive uma, vamos dizer, sorte, fica mais fácil de entender. Eu fui batizada na igreja católica. O batizado foi na minha casa, foi muito legal. A gente tem fotos ainda, eu era bebezinha. E o padre que me batizou se converteu. Achei muito legal a história dele. E então, nessa trajetória já, eu fui criada na igreja evangélica. Eu fui criada na igreja do Nazareno, mas nós temos, assim, um carinho por todas as denominações. Não faço propaganda de nenhuma denominação, amo todas, mas nós servimos a Jesus, né? Família de Cristo, né? Toda a família. Somos 5 filhos e todos servem ao Senhor. Tenho 2 irmãos pastores, eu tenho irmãos missionários e todos servindo a Deus. Bacana. Né? E como foi sua infância aqui em Belo Horizonte? Aqui? Conta um pouquinho para nós aí. Eu fui criada no bairro Santa Terezinha, até aqui pertinho onde a gente mora. Bairro Santa Terezinha, Serrano, ia muito na Toca da Raposa porque a gente morava muito pertinho. Ia muito no Mineirão, amo assistir jogo no Mineirão até hoje, eu amo. Atleticana, né? Claro, Galo Forte. E então eu fui criada aqui mesmo, sempre estudei em escola municipal, estudei na Municipal Francisca Alves, que é no Santa Terezinha, depois estudei na escola Dom Orione, sempre escolas do governo, né? E depois eu estudei no Imaco também, enfim. Eu sempre fui criada aqui em Belo Horizonte. Amo Belo Horizonte. Já morei fora, já morei em outro estado, morei em Salvador, mas eu amo Belo Horizonte, eu gosto demais. E sempre fui muito de gostar das coisas de Belo Horizonte. Parque Municipal, amo o Parque Municipal, amo o zoológico, gente, quer me deixar feliz, me leva no zoológico, vou, e toda vez que eu vou é como se fosse a primeira vez. Bacana, eu né? amo aquele lugar. Amo Minas Gerais, Serra do Cipó, gosto de Ouro Preto, eu gosto muito de Minas Gerais. E também gosto muito das coisas de Belo Horizonte, do Centrão, Mercado Central, amo comer aquelas coisas lá. Quem vai para o centro, né, sempre então, vai pro assim, mercado. Eu amo estar aqui, gosto muito de Belo Horizonte, né? E sempre recomendo, meus amigos de fora, vem aqui, tem muita coisa para fazer aqui, e é muito bom. Aí passado essa infância aí, né, passeio, essas coisas, chegou na juventude, como que foi aí para você esse crescimento, esse amadurecimento? Sim, até voltar um pouquinho, Flávio, porque como fui criada em igreja evangélica, não significa que eu tinha já meu coração para o Senhor. Eu não tinha aceitado Jesus ainda.
Então teve uma escola bíblica de férias, que veio o pessoal dos Estados Unidos, missionários, junto com a Jocum, fizeram um trabalho maravilhoso lá no Santa Terezinha. Foi bem pertinho da Toga da Raposa 1, era um bairro bem carente financeiramente, e eles montaram uma tenda gigante, parecia um circo. E eles fizeram brincadeiras e histórias com fantoches, que eu nunca tinha visto na minha vida. A gente vê fantoches, mas Sim. iguais àqueles eu nunca tinha visto. E aí eles falaram do amor de Deus naquele dia. Foi uma semana mesmo de escola bíblica de férias, mas naquele dia que eles contaram a história de Jesus, eu fiquei apaixonada. Te impactou, né? Muito, eu falei, gente, e eu já conhecia, mas não daquela forma. Sim. Então eu entreguei meu coração para Jesus aos 9 anos de idade e nunca mais larguei. Então, como jovem, eu tive uma vida boa, eu não tenho nada a reclamar. Nós somos de família pobre, mas meus pais sempre investiram a gente em estudar, sempre incentivaram Sim. a gente. A estudar, a trabalhar. Eu trabalho desde os 14 anos de idade. Eu não tive uma juventude difícil, eu não conheci drogas, bebidas, essa vida mundana que a gente fala, eu não conheci, eu não tive esse problema. Ter essa experiência. Não tive experiência de mundo, mas sei ajudar muita gente que está passando por esse momento com adolescente, com jovens, porque a minha criação foi muito boa. Pela convivência, né? Sim, e a igreja ensina muita gente, né? A convivência cristã é muito boa. E meus pais, meu pai é militar, então sempre andou ali na linha com a gente. Eu brinco que a gente não pedia bênção não, que a gente fazia continência para ele, né? E mamãe, por ser missionária, ela sempre nos conduziu também de uma maneira muito doce, muito centrada nas coisas certas. Então eu não tive experiência de mundo, mas conheço o mundo, né? Mas passou, a juventude foi muito boa, não tenho nada a reclamar não, não perdi nada. Sim, porque até então você estava vivenciando junto ali com sua família, né? Você tinha aquela estrutura toda que te ajudou, com certeza, né? Te deu aquele, além da palavra de Deus, né? Que era ministrada, você tinha aquela referência, você tinha aquela estrutura familiar. Com certeza. E Patrícia, passado esse tempo aí, dessa juventude, como foi essa transição da juventude? Você falou que começou a trabalhar a partir dos 14, né? Aí ainda está jovem, né? Está jovem ainda e tal. E aí para a fase adulta, você também continuou, né, na presença de Deus, continuou no caminho. Fala um pouquinho pra gente aí, um pouco dessa transição, porque muitas das vezes muitos se perdem nesse aí, né? Essa parte de você aceitou Jesus muito nova, né? Você tem a sua família ali e graças a Deus continuou firme na juventude ali, na adolescência, e enquanto jovem. E para passar dessa fase de juventude para adulto, eu acho que é muito importante, porque muitas pessoas não aguentam, não seguram o rojão, né? Porque às vezes a mente é uma na adolescência, nessa fase de transição já dá uma perdida. Com certeza. Essa transição ela é mais difícil, principalmente assim, de adolescente para jovem, né? A gente tem muita oferta de coisas boas e de coisas ruins. E eu sempre fui muito medrosa com as coisas que não são boas, ou que eu julgava não ser boa. Mas eu sempre procurei aprender sobre a coisa. Então, uma vez me ofereceram droga. E eu achei interessante que as pessoas que me ofereceram são pessoas conhecidas, que a gente morava ali na mesma região, a gente jogava vôlei, todo mundo ali junto, e os meninos me ofereceram. E eu não conhecia, eu só ouvi falar. E eu me lembro que eu fui procurar saber o que era. E aí eu cheguei em casa e perguntei ao meu pai. Seu pai é militar, né? Aí meu pai, que conversa é essa, minha filha? Pai, porque eu não sei o que é isso. Mas de onde você ouviu isso? Como você ouviu falar? Os meninos do vôlei me ofereceram. Tinham 2 lá que me ofereceram. E aí meu pai ficou nervoso na hora. Acho que ele ficou assim, pronto, e agora? O que eu falo com a minha filha? Pois ele sentou comigo. Ele conversou comigo. Ele me levou depois no quartel.
no setor de drogas. Ele conversou muito comigo. Sim. Então, aí eu fui ler. Eu sou muito curiosa. Eu falei, deixa eu ler a respeito disso. E eu vi que não era legal para mim. Então, eu optei por não experimentar. Mas eu tive acesso. Se eu quisesse, estava ali, fácil, né? E também tinha a parte de namoro. Eu nunca fui namoradeira, não. Eu sempre fui mais quieta também. Mas sempre tinha olhado para um menino, olhado para o outro. E também teve um rapaz bem mais velho que se aproximou de mim também. E eu também tornei a falar com meu pai. Pai, você conhece o fulano? O que tem? Ah, porque ele veio falar umas coisas comigo, de namoro. Aí meu pai não ficou bravo, ele só falou assim, filho, ele é bem mais velho que você, mas é muito mais velho. Você é quase o dobro da sua idade. Eu acho que não seria legal Sim. se você arrumar um coleguinha mais ou menos da sua idade para você namorar. Então, assim, eu sempre fui muito bem aconselhada pelos bem meus pais. Mas nunca foi proibido. Então, assim, eu sou grata a Deus por isso, né? Que eu fui privilegiada de ter uma oportunidade de conhecer coisas ruins, mas eu tive a oportunidade de escolher as coisas boas. E aí eu fui estudar patologia clínica, fazer análises clínicas também, e eu fui conhecer meu namorado, que é meu marido hoje. E aí a gente... Na escola? Na escola, de 2º grau. E a gente começou a namorar. Na verdade, eu achei que eu ia namorar com ele só para eu passar em química, que ele era bom em química. Ele fala que namorou comigo porque eu era boa em matemática. Então, foi uma junção, na verdade, né? a gente fez um negócio, né? Eu falei, quando acaba esse negócio da escola, a gente acaba esse negócio do namoro também. Mas aí, só de casados, a gente já tem 21 anos. E 29 juntos, né? Bacana. De namoro, tá com enrolei um pouquinho para casar. Mas aí eu conheci o Vili e aí a gente casou. Ah, que bom, hein? E aí tá durando aí esse tempo todo aí, que dure muitos anos. E fala pra gente, Patrícia, a experiência que você teve também, que eu acho que de suma importância, muitas pessoas estão passando por isso, né? A questão de saúde, principalmente, você teve uma experiência do câncer, mas assim, pela sua experiência, pelo que você passou, acredito que vai edificar muitas pessoas, independente se a pessoa tem um câncer ou não, mas está enfrentando, né? A família também. Eu li o seu livro, eu fiquei maravilhado com o que seu esposo fez por você, né? Estava ali o tempo inteiro. E me impactou muito essa parte, porque eu conheci pessoas, como eu tinha te falado, conheci pessoas que passaram por isso e foram abandonadas. Já vi na televisão também reportagens, depois que a pessoa teve uma doença grave, a pessoa foi abandonada. Então, a sua experiência, acredito que possa trazer um ânimo aí, renovar essas pessoas. Se puder contar aí como foi o início, como você ficou sabendo, como foi o tratamento aí. Tá bom. Assim que eu casei, a gente planejou uma criança, obviamente, só que eu enrolei um pouquinho, enrolei 6 anos para ter o filho. Não vou contar tudo não, gente, mas vou dar umas pinceladas só para vocês entenderem. E a gente planejou esse bebê, e quando eu quis engravidar, e o Vili também, a gente procurou médico para ver se os exames estavam bem para a gente engravidar. Mas, infelizmente, descobrimos o câncer de ovário. O câncer de ovário é um dos cânceres que mais mata jovem no mundo, porque ele é silencioso, ele não dói. Você continua vida sexual ativa, a menina, né? Menstruação normal, todo o ciclo menstrual normal, tudo normal. Você tinha quantos anos? 33. Então, assim, nada me levava a procurar um médico de oncologia, porque eu estava ótima, estava com saúde. Mas foi quando eu quis engravidar. E aí nós descobrimos o câncer. Na hora que te falam que você está com câncer, muita gente entra assim em pânico mesmo, claro. Você fala câncer, você pensa em morte. Eu fiquei tão atônita que eu achei que não era comigo que estavam falando, não. Entrava aqui, saía aqui. Eu não entendia que era comigo. Como assim câncer? Como assim câncer? Aonde está o câncer? Mas aí descobrimos que estava no ovário. E estava bem maior que meu ovário. Já estava um tamanho um pouco maior que um limão já. Então, o tumor. Sim. Então,
A hora que você quer um filho, descobre que você tem um câncer. Quando fala câncer, você pensa em morte. Sim. Você não pensa em... associa, né? Na hora. Mesmo que eu trabalho na área da saúde, a gente fala assim, não vai ter jeito, é morte. Mas aí, eu também, Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho. A primeira e só para ter um contexto aqui, nesse momento, nessa hora que você recebeu essa notícia, seu marido estava com você? Ele estava com você? Estava. A primeira, foi na médica ginecologista e ela fez uma ultrassom. Nesse momento ele não estava comigo. Ela viu uma massa branca no ovário direito. E ela falou, olha, a gente vai ter que procurar uma outra equipe médica, que eu vou te encaminhar, e pra gente e ela já suspeitava. Ela suspeitava. Mas ela também não estava acreditando. Ela é muito amiga da gente. Ela estava assim, não, eu tô achando que isso aí é só uma sombra, vamos passar para um outro médico. E aí, nisso, eu já entrei em contato com o Vila. Eu já liguei para ele. Falei, olha, a médica achou alguma coisa estranha em mim e marcou um oncologista. E aí, sim, ele foi comigo e não soltou mais e me acompanhou em tudo. E é um susto muito grande a gente receber a notícia com todas as letras, câncer de ovário. Que era a expectativa de ter um filho, né? E também da médica que estava suspeitando, e a gente também fica ali, será que é isso mesmo? A expectativa de falar que não é, ela é muito grande, né? Mas infelizmente era um câncer. Então receber a notícia é assustador. Você tem duas vertentes, Flávio. Desespero ou querer viver. O desespero pode te levar para a morte mesmo, né? Porque o câncer já te fala, a morte está muito próxima. Mas você tem a outra vertente que peraí, eu tenho uma possibilidade de tratar, eu tenho uma possibilidade de correr atrás disso, então eu vou correr atrás disso. Sim. Eu não quero morrer, eu não quero ficar doente, vamos tratar. Então a gente começa a correr atrás. Aonde quer que seja, se você tem convênio, se você tem o SUS. Hoje o SUS tem um leque enorme também, aberto de tratamento de câncer, um dos melhores do Brasil, está aqui em Minas Gerais. Então a gente tem assim, o pensar positivo. Você quer viver? Quer? Então vamos correr atrás. Então vamos ao diagnóstico, né? Então, aí eu fui correr atrás. E aí, mais uma vez, eu fui privilegiada em conhecer pessoas maravilhosas. Primeiro, a primeira médica que fez que estava com a suspeita, ela falou assim, peça a Deus para colocar o médico certo no seu caminho. Falou, que isso? Nunca ouvi isso, o médico falar dessa forma. Tá bom. E Deus foi só encaminhando pessoas certas no nosso caminho. Encontrei uma médica que me pediu todos os exames, a doutora Cláudia, e ela falou assim, leva seus exames para eu dar uma olhadinha. Levei os exames e ela já marcou com toda a equipe médica dela para me atender. Eu cheguei no consultório dela, eram 12 pessoas na equipe médica dela, esse que me deram o diagnóstico. E um dos médicos falou comigo assim, você precisa fazer uma cirurgia. A gente não vai passar pelo processo de fazer videolaparoscopia, passar por isso, por isso. O seu caso, cada caso é um caso, mas o seu caso eu preciso te operar. Não dá para fazer outras coisas. E é rápido. Então a gente foi para a cirurgia. Aí veio a questão financeira. Ai, meu Deus, não tínhamos dinheiro. Nem para consulta a gente tinha dinheiro. E aí, o Vili foi pagar a consulta e a secretária falou com a gente, olha, é uma cortesia. Eu, como assim uma cortesia? A doutora falou que é uma cortesia. E era muito dinheiro. É como fosse provisão, hoje, né? R$550 a consulta. Sim. É muito dinheiro, muito. Né? E principalmente aí, pela situação que você se encontrava, né? Tudo muito longe, sim. Tinha o transporte, então, meu Deus, aí você fica assim, Deus tá nesse negócio, porque a mulher nem me conhece, Deus tá não cuidando, cobrou, né? a consulta.
Aí marcamos a cirurgia. A cirurgia foi também, a hora que o médico falou, olha, no hospital tal que eu atendo, vou fazer essa cirurgia lá. E eu fui correr atrás, o meu convênio não cobria, pra você ter ideia de valor que era esse hospital que não atendia. E aí eu falei, não vai ter como ser com esse médico, vai ter que ser com outro. A moça do convênio falou assim, liga pra ele, fala com ele que não tem como fazer com ele. Aí, mas lá no outro hospital, a irmã falou o hospital, lá a gente cobre. Aí eu liguei pro médico, morri de vergonha. Aí ele, oi, seu convênio não cobre no hospital tal? Eu falei, não. Só que nesse outro hospital eu não trabalho. Mas eu falei, se eu tenho algum amigo para indicar, porque aí eu posso fazer com ele. Não, eu que vou fazer essa cirurgia. Mas eu não tenho dinheiro, não tem jeito. Eu não vou te cobrar a cirurgia, não. Vou fazer nesse hospital, vou pedir um amigo para eu dar plantão no lugar dele e vou te operar. Não. Eu falei, gente, como assim? Eu não contei para vocês o nome dele, né? Dr. Miguel Ângelo, nome de anjo. E Deus cuidando de tudo. E aí, quando a gente foi para essa cirurgia, esse homem me abriu, cirurgia enorme, enorme. Ele abriu, ficou muito assustado. Aquele tumor que estava no ovário direito, que apareceu no ultrassom, já tinha tomado o útero, o outro ovário também. Só que não tinha aparecido, né, nos exames. Só apareceu quando ele me abriu. E a cirurgia é muito grande, é como se fosse uma cesariana, quase na boca do estômago a cirurgia. Muito grande. E aí ele abriu, gente, ele removeu todas as peças. 12 peças. Nossa. Eu não posso ser mãe daqui, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem nenhum órgão aqui dentro, feminino, materno. Não existe. Não tem. Então foi retirado tudo e foi retirado todo o tumor. E aí, esse médico, interessante que depois de meses tal, a gente conversando, ele falou assim, você é um milagre, sabia? Você tá falando, um médico falar que você é milagre, né? Mas porque ele quis explicar o seguinte, que tem uma artéria que chama ilíaca, para quem conhece, quem não conhece, pesquisa aí. Ela passa muito rente ali, a região materna, né? Interna ali. E o tumor tinha feito isso aqui, né? Pressionado? Abraçou. E o doutor Miguel, antes da cirurgia, eu falei com ele assim, doutor Miguel, não precisa se preocupar, porque... Aí ele, o quê? Eu falei, ele vai com a lanterninha, vai te mostrar aí, o que ele te mostrar, você corta fora, você tira fora. E ele ficava me olhando, o tumor dela tá aí aqui, na cabeça, né? Já afetou a cabeça. E depois disso ele falou, realmente tinha um anjo lá com a gente, porque não tem lógica, Patrícia, aonde o tumor estava, acoplado nessa artéria, era morte certa. E a destreza para tirar o tumor sem ferir a artéria, ele tirou ele em 100%, sem ferir a artéria. Então, o que acontece? Eu vejo o milagre de Deus em todos os momentos. Sim. Quando eu quis engravidar, porque senão eu não ia descobrir que eu estava com câncer. Sim, eu nunca senti nada. Verdade. Nunca senti dor, nunca senti nada. É o primeiro milagre. Encontrar com essa médica que descobriu, né, o primeiro passo. A outra que me encaminhou para a equipe médica dela. O doutor Miguel, mas a equipe dele. O hospital, que não era para ser lá, tinha que ser lá. Aquelas confusão todas, que no final dá tudo certo, Sim. que a gente não entende. Cuidado de Deus, né? E aí, resumindo, gente, fiz a cirurgia, 30 dias depois eu voltei lá. E a notícia não era boa. O tumor era maligno, de grau 3, muito avançado, e eu precisava fazer quimioterapia. Então, na teoria, Flávio, eu conhecia muita coisa sobre quimioterapia, mas na prática... Totalmente diferente. Não sabia nada. E a primeira coisa que o médico me falou, a equipe dele me falou, foi o seguinte: seu cabelo vai cair. Tá bom.
eu nem liguei, porque eu não gosto de pentear cabelo, não ligo Então fez não, muita diferença. até vocês desculpem aí, mas aí eu falei, olha, isso aí é pra sempre, eu vou ficar careca pra sempre? Não, vai voltar, não me importo, não tem problema nenhum, tá bom. Mas os males, vomitar, diarreia, dor no corpo, isso tudo incomoda a gente, né? Fraqueza, pode ficar um tempo sem conseguir até andar. E aí começamos o tratamento. Outro episódio de tratamento. E o dinheiro para pagar o tratamento, meu Deus do céu. É dinheiro demais. É dinheiro demais. E aí ele falou, para começar você vai precisar de 6 sessões. A cada 21 dias você tem uma sessão de quimioterapia. E nós não tínhamos dinheiro, não tinha jeito. Mas vocês acreditam que o mesmo Deus que vem cuidando de tudo, cuidou disso também, sabe? O convênio médico, na época, me ligou. Foi muita coincidência que me ligaram no dia do meu aniversário. Eu tinha feito uma sessão de quimioterapia e estava esperando as outras 5 serem aprovadas e nada. Eles me ligaram no dia do meu aniversário e a moça falou desse jeito. Dona Patrícia, é o seguinte, a gente nunca viu isso, mas mandaram te ligar avisando que todas as sessões estão autorizadas. Todas. 6 meses de quimioterapia autorizada. A gente nunca viu isso, que todo mês tinha que ir lá, todo mês tinha que ir lá. Então, assim, Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo. E aí fomos para quimioterapia. Olha, eu não recomendo não. Nossa. Você passa mal demais. Eu perdi 5 quilos perdi 7 quilos em 5 dias. E aí o cabelo começou a cair mesmo. E muita dor no corpo. E você vomita demais. E é diarreia. É mal-estar. Né? E você não quer comer nada, mas você tem que comer. Você não quer beber nada e precisa beber bastante líquido, porque o líquido é quem vai fazer a medicação sair no xixi, lá na urina. É uma batalha, é você contra você o tempo todo. Eu te recomendo, você que está assistindo, que está passando por isso, não lute contra você mesmo, seja sua amiga. É para o seu bem. Eu custei entender que eu era minha amiga. Falei, como assim? Eu estou me matando? Não. A medicação vem mesmo, ela destrói células boas e células ruins. Então, assim, seja obediente ao médico, beba bastante líquido, beba bastante líquido. Alimente-se direito, porque você vai dar conta. A gente vai dar conta, né? Eu dei conta, você vai dar conta também. E aí, o cabelo começou a cair, foi uns momentos muito divertidos. É outra coisa que você pode fazer também. Você pode optar em ficar triste e chorar o resto da sua vida, mas você pode também levar isso na brincadeira. Né? Mostra como ficou no primeiro sem o cabelo. Ah, tá. Aqui porque eu pedi para cortar o cabelo bem curto, porque ele ia cair, então pedi minha Isso mãe. é um livro, pessoal, que ela escreveu. Eu vou deixar na descrição aí o telefone dela. Quem quiser adquirir o livro. Tá bom, isso aí. E eu pedi para cortar o cabelo curto, porque a gente assusta quando o cabelo começa a cair. E aí ele foi caindo. E aí ficou assim, olha, só um pouquinho, igual filhote de passarinho, gente. A minha sobrinha estava passando férias na minha casa e falou assim comigo, credo tia, que cabelo feio, tá horrível o seu cabelo. Aí eu falei com ela assim, eu vou lá no salão passar a máquina. Aí eu fui para tirar o restinho que tinha, olha. E eu me senti muito melhor. Fiquei carequinha de tudo. Esse aqui é o momento do salão, né? Isso. Aí o resultado foi aqui? Foi. Foi muito bom. Foi melhor que eu fiz. Foi ter tirado tudo, me senti bem, né? E tem muita gente que ama a gente, tem tanto carinho com a gente, e aí fez uma peruca pra mim, mandou uma peruca pra mim. Eu falei, eu não vou usar isso não. Essa peruca é feia demais, mas não é isso não, gente. A peruca coça a minha cabeça e faz um calor que eu não dava conta de usar a peruca. Era melhor ficar já. Vou usar isso não. Ganhei muito chapéu, ganhei lenço. As pessoas que amam a gente, os amigos, os vizinhos, parentes,
dá a gente lenço. Quer contribuir de alguma forma, né? Que você se sinta acariciada de alguma forma. É isso, é amor. Então, aceite, é amor. Chapéu, foram 16 chapéus que eu ganhei. Lenço de amarrar. E aí o povo ia lá me ensinar a fazer amarração. É isso, é amor. Sim. As pessoas amam. Quer transmitir, né, o carinho. É muito carinho. Aí eu cheguei na minha casa, tinha essa surpresa. Dá pra ver? O marido dela lá. Meu companheirão, ó, gente. Rapou a cabeça do meu. 0. Durante todo o meu tratamento, né? Foi 1 ano de tratamento, 6 meses de quimioterapia. Eu não fiquei careca sozinha. Ele estava junto e ele falou assim: a gente prometeu que ia ficar, um ia cuidar do outro na saúde, na doença, né? Na riqueza, na pobreza. Então, estamos na doença, vamos ficar junto. Na verdade, e outra coisa, ele queria trocar de lugar comigo. Se eu fico no seu lugar, não tem jeito. Mas dá para atravessar junto, né? Eu quero te dizer que o deserto é um lugar difícil mesmo, mas não é um lugar de morar. Ele é de passagem. A gente passa o deserto. O que é difícil de passar no deserto? O frio da noite e o calor do dia. É muito difícil. A falta de alimentação, a falta de água. Então, quem é que tem que ajudar você a atravessar o deserto? As pessoas, os amigos, a igreja, o vizinho de cima, de baixo, do lado, os parentes, a família. Esses nos ajudam a atravessar o deserto. Mas o deserto é seu. Não tem jeito. Quem vai sentir mesmo lá não tem como no íntimo, né? O Flávio tá passando no deserto, eu tô passando, você tá passando. A gente pode ajudar. Manda uma água, manda um pão com salame, manda uma mochila de fruta, né? Manda um sombreiro, um protetor solar, um cobertinha, mas ele é seu. Sim. Não tem como transferir o deserto pro outro. Verdade. E o Vili fez isso, ele me acompanhou no deserto. Não deixou faltar água, não deixou faltar alimento. Teve dias que não conseguia andar, não faltou um colo, ele me carregava. Tinha vezes que eu tinha 7 crises de diarreia. É isso que eu ia te falar que me marcou eu lendo o livro, foi essa questão do banheiro, que você ficou muitas horas lá, dormiu, né? Banheiro. Dormiu, e ele tava lá com você. Foi. Quando você acordou e tal. Falei, eu vou morar no banheiro, porque eu vomitava e diarreia. Falei, o quê? Eu vou dormir no banheiro, não aguento mais. Corre pra lá, corre pra cá. E uma das madrugadas eu dormi lá no banheiro mesmo, no vaso. O Vili pôs um travesseiro e eu dormi. E quando eu acordei, ele estava ali me olhando. Eu falei, vai pra cama. Ele, não, estamos juntos. Quando você estiver boa, a gente dorme na cama. Você não tá boa, a gente dorme aqui. É a maneira de amar, sim. É a maneira de andar junto, sim. É atravessar o deserto junto. Mas pense você que a igreja também, ela não tem que atravessar o seu deserto. Ela pode te ajudar. Às vezes a gente acha que a igreja tem a obrigação de carregar a gente no deserto. Sim. Não. Caminha junto, porque cada um tem seu problema, tem seu deserto, né? É individual, né? É individual. A peruca, pra quem que eu dei, gente? Ficou mais bonitinho nele. Mas é isso, a gente atravessou, acabou o tratamento, foi muito difícil, foi muito complicado. Eu tive alergia da medicação, aqui estou lá no hospital. Eu tive alergia da medicação e alergia daquilo que está te curando. Que loucura, meu Deus do céu. A minha medula ficou tão cansada que ela não conseguia produzir células boas, né? E então o médico achou melhor me internar. E aí eu fiquei internada 7 dias, dessa vez, com a alergia da medicação. Mas antes de eu chegar, que eu já estou chegando no final, quando eu tive essa alergia, antes de eu ter essa alergia, eu fazia uma coisa. Eu ia muito ao hospital, sabe? Eu ia muito. E toda vez que eu ia, eu orava com os pacientes. Às vezes eu estava lá esperando minha vez, orava com o paciente. Às vezes você vai lá na UPA, ou você vai lá na unidade básica de saúde, fazer sua ficha e tal,
e você fica lá reclamando. Você fica reclamando do sistema, do SUS, não sei do que, reclamando. O que a gente reclamou? Mas eu aprendi uma coisa com o Jó. No livro de Jó fala que quando ele começou a orar pelos amigos dele, ele teve tudo de volta. As coisas todas que ele perdeu. Eu lembrei dessa passagem e ao invés de eu ficar lá reclamando, eu comecei a orar pelos outros pacientes. Eu não estava bem, mas eu tenho Deus na minha vida. Sim. E eu comecei a falar de Deus para as pessoas e a orar pelas pessoas. E assim eu passava horas, eu ficava 10 horas lá na aplicação falando de Deus para as pessoas. E a recomendação que eu te dou é essa: não murmure, não reclame. Deus só dá pra gente aquilo que a gente dá conta de carregar. É difícil, sim, que a gente não é Jesus, né? Assim que a gente fala, é difícil. Mas quando a gente não murmura... E quantas pessoas que você pôde ajudar, né? Quantas pessoas? É você isso. No deserto, mas você estava ajudando uma pessoa que estava no deserto ali. É isso, sabe? A gente está aqui para fazer diferente. A gente tem que ser diferente, né? Mesmo assim, a gente tem que passar por isso? Tem. Os propósitos de Deus, eles são bons, mesmo que a gente não entenda ou que a gente não aceite na hora. Mas eles são bons. São meio malucos, né? Mas são bons. E aí eu tive alergia da medicação. Então, vou te contar só essa parte pra gente... Tá vendo? Eu fiquei internada, me isolada. Eu não podia receber visita. Vou explicar grosseiramente. Quando eu tive alergia, os meus leucócitos ficaram muito baixos. O que são os leucócitos? São os glóbulos brancos, a nossa defesa, né? Agora a gente está aí tomando vacina para os glóbulos brancos produzirem e a gente ficar forte, para aguentar as enfermidades. Então, a mesma coisa, os meus leucócitos estavam baixos. O normal é 7.000 até 12.000. O meu estava 30 para 7.000, falta um bocado. E se a medula não está funcionando, é pior ainda. Infelizmente, eu trabalho com a saúde, então infelizmente eu sei o que estava acontecendo. E aí eu prefiro não saber. É melhor não saber. Eu tinha a ideia de que naquela noite eu morreria, porque 30 para 7.000 no estado em que eu me encontrava era muito difícil. E uma médica foi lá no quarto e falou assim: você é uma menina de fé. Eu duvidei, porque eu falei: aonde que essa mulher está vendo fé em mim? Aonde? Mas ela falou assim: não desista. E eu falei com ela assim: tá bom, doutora Lúcia, a minha medula parou de funcionar. A chance de morte é grande. Como é que eu vou saber que voltou a funcionar minha medula? Como é que eu vou saber? Estou tomando medicação, estou quimioterapia, fiquei um tempo sem andar, fiquei lá hospitalizada. Como eu vou saber? Aí ela falou assim: o seu fêmur, a cabeça dele vai doer. Se ele doer, ela acordou, começa a produzir células. De uns 10 a 15 dias eu te dou alta, você vai estar ótima. Eu confesso que eu não estava preocupada com a alta, eu queria que a minha medula funcionasse. E vocês acreditam que alguém me ligou lá da igreja, uma pessoa da igreja, e falou assim: hoje vai ter vigília, a gente vai orar para a sua medula voltar a funcionar. Sabe, gente, a gente é tão egoísta, né? Sabe o que eu pensei? Por que ela não ora para Deus me curar? Levanta e anda. Orar para minha medula funcionar, voltar a funcionar, fabricar célula boa e eu ficar boa. Ora logo para eu levantar e andar. Mas tudo é um caminhar, é um processo. É um processo, eu tinha que passar por isso tudo, até mesmo para estar te contando aqui hoje. Sim. E aí, eu falei: então tá bom, beleza, vocês vão orar, vai acontecer um milagre, minha medula vai funcionar. E essa mulher ficou brava comigo. Pois creia, tá bom, eu vou acreditar. Eu confesso que eu não estava acreditando muito, não. A medicina estava falando muito alta na minha cabeça, né? A razão... Sua realidade ali, né? A razão estava... Por isso que a gente tem a fé. Sim. Aí a dúvida chega para derrubar a fé. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo. É a esperança.
E a dúvida vem e derruba isso. Mas ela não derruba a fé. A dúvida tenta, ela cresce ali, mas é a certeza das coisas que eu não vejo. É convicção. É a convicção, excelente palavra, é a convicção. Mas a dúvida é chata. A medicina é a dúvida, a razão é a dúvida. Mas a fé está no nosso coração. E quem alimenta a nossa fé é o Espírito Santo. Então deu tudo certo. A igreja foi para a vigília. 2h da manhã. Flávio do céu. A dor chegou no meu fêmur. De me matar. Eu achei que eu ia morrer de dor. E porque tinha alguém orando, e porque eu criei só um tiquinho mesmo, só um tiquinho, Deus operou naquela noite. E a minha medula voltou a funcionar. E eu acordei 6h da manhã. A enfermeira lá, colhendo sangue, né? As vampiras chegaram cedo. Colher seu sangue. Fizeram meu exame. Gente, sabe quanto que estavam meus leucócitos? 7.000. Olha, pela razão, pela medicina, não tinha jeito não, tá? Não existe possibilidade de menos de 6 horas a sua medula funcionar e produzir 7.000 leucócitos. Não existe isso. É um milagre de Deus. É Deus, a igreja orando, as pessoas torcendo pela gente, são os amigos torcendo pela gente, todos voltados para Deus naquele momento, e Deus bom. Funcionou. Recebi alta. Eu não ia receber alta daí uns 15 dias, 10, 15 dias. Eu recebi alta naquela manhã. O médico falou, você nem pode ficar aqui não, você tá ótimo. Eu fui para casa, fui na igreja pro povo me ver. Deus. E tinha gente com olho assim, um fantasma. Eu falei, gente, vocês não oraram? Quando a gente ora, Deus responde. O resultado tá aí, né? Por que vocês estão, né? Com dúvida. Orou, deu certo. Então, deu certo mesmo. Eu continuei a fazer tratamento porque é importante a gente obedecer a medicina. A medicina é um órgão que Deus quem criou. O médico dos médicos quem criou. Colocou os caras bons aí para cuidar da gente. Inteligentes, que sabem cuidar da gente. Então eu continuei o tratamento por obediência. A Bíblia ensina que a obediência me traz bênção. Sim. Desobediência, maldição. Então eu continuei a tratar. Continuei quimioterapia. Mesmo perrengue, passa mal, não sei o que, mas alergia eu não tive mais. Fiquei curada, a medula ficou ótima até o final do tratamento. Estou curada. Glória a Deus. Alguém falou comigo assim, para o seu tratamento. Deus mandou te falar para você parar o seu tratamento. Eu acredito também que Deus pode mandar falar isso. Sim. Mas eu passando por isso tudo, do meio do... ia romper, eu falei, não posso, eu tenho um propósito nisso. Não precisava passar disso tudo. Aí eu orei. Falei, Deus, posso combinar com o Senhor uma coisa? Eu acredito que o Senhor mandou falar comigo. Eu quero acreditar dessa forma. E sei que tem gente que chega e Deus manda falar mesmo. Eu acredito mesmo. Coloca a mão e você é curado. Mas no meu caso, eu estou passando por esse processo todo. Eu posso pedir ao Senhor um favor? Vamos fazer um combinado? O meu médico vai falar comigo que eu estou curada e eu estou de alta? Se o meu médico falar isso, eu vou acreditar que é o Senhor que mandou falar. Eu precisava ter paz, porque eu sou da área da saúde, eu sou da área da razão, eu precisava que alguém cientista me falasse. Então, e assim foi. Eu só tenho que voltar um pouquinho, rapidinho. Naquela madrugada que eu senti a dor do fêmur, eu pedi a Deus uma prova física e palpável. E a dor é física. Sim. Não é palpável, mas ela é física. Mas você sentiu. Mas eu senti e quase morri. Achei que eu ia morrer de dor. Aí, naquele dia, naquela hora, eu falei assim, ô Deus, me dá uma prova física e palpável. E ele me deu, Flávio, você acredita? O enfermeiro foi lá trocar acesso, trocar fralda, trocar as coisas todas. E quando ele entrou no quarto, eu falei, gente, Deus está me curando. Sabe por quê, gente? Sabe como é que esse menino chama, esse enfermeiro? Emanuel. Né? É Deus conosco. Fala sério, podia ser você, Flávio. Enfermeiro Flávio foi lá, enfermeiro Patrícia, enfermeira qualquer coisa.
Foi justamente. Emanuel. Então, eu naquele momento, eu falei, gente, Deus está me curando. Mas ainda me apeguei a isso. O enfermeiro não entendeu nada. Cuidou de mim, foi embora. Não tem problema não. Ele foi só o anjo usado de Deus, foi lá no... Só um instrumento, né? Pronto. E assim Deus faz conosco, né? Mas então eu continuei o tratamento, terminei o tratamento, estou curada. E um dia eu tinha esquecido disso, desse combinadinho que eu fiz com Deus. Estava lá no consultório dele em janeiro, o doutor Carlos me passando tudo, conversando, o cabelinho já tinha uma penugemzinha. E ele falou assim, hoje eu tenho uma notícia para te dar. Olha com que esse homem falou comigo. Você está curada. Glória a Deus. E eu te dou alta. Entende, gente? Eu precisava de um cientista para falar comigo. Mas por que isso tudo? Por que eu passei isso tudo? Será que eu pequei demais? Oh, meu Deus. Será que meus pais pecaram demais? Os propósitos de Deus são diferentes do nosso. Em Romanos 8, 29, fala que Deus nos predestinou para sermos iguais a Jesus. Eu não estou nem igual a Jesus, nada. Estou longe de ser igual a Jesus. Meu Deus. Mas a misericórdia dele é muito grande. Mas ele fala que ele nos predestinou para sermos iguais a Jesus. Então, eu sofri um pouquinho, lembrava de Jesus mesmo, né? Tanto sofrimento, morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Que coisa mais injusta que essa. E eu passando por esse sofrimento todo, e eu falei, olha Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, se o Senhor quiser me levar. Inclusive eu pedi para me levar várias vezes, porque tinha dia que não dava, né? E Deus falou, calma seu coração, tem um propósito nisso. E o maior propósito, você sabe qual que é? Além de estar aqui hoje, é que o médico, o Dr. Miguel, ele encontrou com Jesus. Glória a Deus. Ele não conhecia Jesus. E eu falo com ele assim, Deus te ama, tá? Ele judiou demais de mim, ele te ama. Mas deixa Deus te usar, sabe? Deixa Deus usar você na doença, na saúde, onde quer que seja. Deus quer te usar. Como ele usou a mim, para mim é um privilégio muito grande. E hoje eles me perguntam, você passaria por tudo de novo? Para viver o que eu vivi com Deus, sim. Foi muito bom. Olha, foi no deserto que eu estava assim com Deus. E quando a gente não está no deserto, a gente fica meio largado. Mas no deserto, a gente anda assim com Deus. Eu passaria tudo de novo para viver tudo que eu vivi com Deus. E hoje estou aqui, ó, cabeluda, graças a Deus. E escrevi o livro só porque às vezes tem alguns quartos, alguns leitos isolados, como eu tive. O livro chega lá, Sim. o enfermeiro leva Você não lá. pode ir pessoalmente, mas sua mensagem vai. Tem outros jeitos de ir, né? Então é dessa forma que ele tá indo. Já doei o cabelo, gente. Olha o tamanho do cabelo. Eu já doei 3 vezes no cabelo. O pessoal fazer peruca. Tem pessoas que têm dificuldade de ficar E seus mostra agora o cabelos. Vini com vocês sem a última aqui, ó. É verdade, desculpe. Estamos aqui os dois cabeludos. Isso mesmo. E a gente ama o Senhor. Eu sou grata a Deus por isso tudo que eu passei. Foi um privilégio passar isso tudo e viver com Deus e conhecer tantas pessoas maravilhosas, né? Aí o Flávio, a gente agora amigos, né? E quantas jornadas a gente já passou aí, né, Flávio? Já tivemos em outros canais, na rádio, mas sempre com o mesmo objetivo, levar o testemunho de maneira que você, né, creia, que a sua fé seja enriquecida e que por mais difícil que esteja, Deus está com você, sabe? A gente vai ter vida boa no céu, com certeza. Sim. Vai ser vida boa no céu, né? É lá, não descansa é aqui. Lá. E a gente almeja isso, mas enquanto a gente estiver aqui, não murmure, sabe? Tente lutar sem murmurar, que você vai vencer também. Glória a Deus, né, pastor? Muito obrigado, né? Eu que agradeço. Por estar contando a sua história aí, impactante, que renova. Amém. Que você veja aí até o final, compartilhe
esse vídeo, compartilhe esse testemunho. Às vezes você não está passando por um problema de saúde, mas está enfrentando algo íntimo seu aí, que eu creio que vai impactar, né, esse testemunho da Patrícia, o que Deus fez na vida dela, vai renovar sua vida, renovar sua fé. E agradecer você, Patrícia. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Amém. E um abraço a todos vocês. Se você quiser o livro da Patrícia, viu, pessoal? Eu vou deixar na descrição aí o telefone dela. Você liga nela aí para comprar o livro. Ela faz um trabalho muito bom nos hospitais, tem ajudado muita gente. Dê essa força aí, você vai ser impactado. No livro tem mais detalhes aí, né, que não dá para contar aqui, mas no livro tem todos os detalhes aqui. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe você, sua família. Obrigado. Eu queria falar só mais uma coisa. Para cada livro vendido, um paciente ganha um livro. Então, toda vez que você comprou um livro, um paciente vai ganhar também. Você vai ficar com o seu e o paciente vai ganhar. Né? O preço dele é único, é sempre o mesmo valor. E você pode comprar com a gente, tá bom? Abençoar muita gente. Abraço, pessoal. Obrigada, tchau.